Olá, congressistas! Sejam todos bem-vindos a mais uma palestra do CONCAF. Me chamo Demis Melo, sou mestrando no programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas pela Universidade Estadual da Paraíba e pertenço à diretoria de assistência técnica do CONCAF. Tenho o prazer de apresentar a vocês a professora doutora Flávia Kiva Carvalho, que vai apresentar a palestra intitulada Estratégias para estabelecimento de parceria entre indústria e academia. A professora tem graduação em farmácia pela Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho, a Unesp, mestrado e doutorado em ciências farmacêuticas pela mesma instituição. Atua como professora adjunta na Universidade Federal de Alfenas, a Unifal, em Minas Gerais, na graduação e pós-graduação. É pesquisadora e coordenadora do FIBRA, Ferring Innovation Brasil, laboratório de pesquisa focado no desenvolvimento de produtos inovadores da multinacional Ferring Pharmaceuticals. Sua linha de pesquisa abrange temas relacionados ao desenvolvimento de sistemas de liberação de fármacos e nanotecnologia. Desde já, agradeço a palestrante pela disponibilidade e a todos pela presença no nosso evento. Comentários e questionamentos poderão ser enviados diretamente para o e-mail do conferencista, que será disponibilizado ao final da apresentação. Estamos à disposição para quaisquer dúvidas nos nossos canais de comunicação. Espero que a palestra seja de bom proveito para todos. Boa palestra e até mais. Olá, meu nome é Flávia e hoje eu vim conversar um pouquinho com vocês sobre parceria, indústria e universidade. Antes eu quero me apresentar um pouquinho e falar o porquê que eu escolhi esse tema. Então, hoje eu faço parte da equipe de inovação do Laboratórios Ferring. Eu sou a coordenadora de formulação do FIBRA, o Ferring Innovation Brasil, que é o laboratório de pesquisa e desenvolvimento da Ferring aqui no Brasil. Faz 2 anos e meio que eu estou trabalhando, né, na indústria, porém, todo o meu background e a minha experiência é na área acadêmica. Eu fiz mestrado, doutorado, pós-doutorado na Unesp, na Faculdade de Ciências Farmacêuticas, na área de tecnologia farmacêutica. Depois disso, eu trabalhei como professora adjunta na Universidade Federal de Alfenas durante 4 anos, onde até hoje eu tenho um vínculo. Eu sou orientadora de mestrado e doutorado do programa de pós-graduação em Ciências Farmacêuticas da Unifal. E por que eu escolhi falar sobre esse tema? Então, como eu trabalhei tanto do lado acadêmico, sempre almejei parcerias, estabelecer parcerias com indústria e tive uma experiência dentro da universidade, trabalhando num projeto financiado pela indústria, e hoje eu estou na indústria e sei quais são as demandas que nós procuramos junto às universidades. Então, eu quero contar um pouquinho sobre essa minha experiência, né? Aqui o objetivo não é apresentar nenhum modelo teórico de inovação, e sim apenas contar um pouquinho dessa minha experiência e apontar como nós podemos estreitar os laços, né? Como a universidade ela pode se preparar para aproveitar estas oportunidades de parceria. Então, o objetivo da minha palestra é apresentar quais demandas, né, a indústria possui hoje, procura as universidades, e falar um pouquinho como que as universidades podem se preparar, se adequar e aproveitar essas oportunidades. Esta apresentação ela é dividida em 2 partes. Uma primeira parte bem rápida, 5 minutinhos, em que eu vou apresentar o Laboratórios Ferring, e depois eu vou entrar no tema em que eu vou abordar quais são as principais demandas da indústria junto às universidades e como as universidades podem se preparar melhor para aproveitar estas oportunidades. Então, vamos lá. Antes de entrar no assunto da nossa palestra, eu queria falar um pouquinho sobre o Laboratórios Ferring, que é uma empresa que eu tenho muito prazer em trabalhar, porque ela tem a ciência
E a pesquisa em seu DNA, ela foi fundada por um casal de cientistas em 1950 na Suécia, e hoje a nossa matriz fica localizada na Suíça. Essa aqui é uma fotinha da matriz lá em Saint-Pré, na Suíça, na parte francesa da Suíça. A Ferre é uma indústria biofarmacêutica, foi uma das primeiras, uma das pioneiras em trabalhar com isolamento e em produção em escala industrial de hormônios e peptídeos. Ela possui um modelo de gestão descentralizado, ela possui fábricas e centros de pesquisa em mais de 110 países. E o seu faturamento em 2018 foi em cerca de 2,3 bilhões de euros. Os produtos da Ferre são focados em linhas terapêuticas distintas, sendo elas reprodução, saúde maternal, gastroenterologia, urologia, ortopedia e endocrinologia, espalhados pelo mundo, e dentre eles temos o Fibra, o Ferre Innovation Brasil, localizado aqui em São Paulo. O Fibra é o nosso laboratório de pesquisa focado em inovação incremental, ou seja, no desenvolvimento de novas formulações, associações, busca de novas indicações terapêuticas, empregando diferentes tecnologias para trazer melhores soluções para médicos e pacientes. Além dos projetos internos, o Fibra também trabalha com inovação aberta, através de um programa chamado Grants. O Grants é um programa de bolsas que são ofertadas aos pesquisadores nas universidades. Em nossa última chamada, em 2018, nós tivemos cerca de 130 projetos inscritos e nós selecionamos 4, e isso foi um investimento de R$1 milhão. E uma outra iniciativa em inovação da Ferre no Brasil é uma parceria com o Axê Laboratórios na construção do laboratório de nanotecnologia, o NAIO. O NAIO, ele é focado no desenvolvimento de plataformas tecnológicas com o objetivo de aumentar a biodisponibilidade de fármacos. Então agora vamos ao que interessa. Quais são as demandas da indústria farmacêutica? Atente-se que o meu foco aqui é a indústria farmacêutica, que é a experiência que eu tenho. Então, quais são as demandas da indústria farmacêutica junto às universidades? Então, são duas principais. Uma é a busca por prestação de serviços e a segunda é a busca por parceria em projetos de inovação aberta. Então, primeiro eu vou apresentar alguns slides focando a prestação de serviços e em seguida nós vamos falar um pouquinho de inovação aberta. Então, vamos lá. Prestação de serviços junto às universidades. Por exemplo, para a caracterização físico-química de protótipos de bancada, para projetos que estão em sua fase ainda inicial, né, de feasibility e de desenvolvimento prévio da formulação. Por exemplo, caracterização por microscopia eletrônica de varredura ou microscopia de força atômica, ou, por exemplo, uma formulação semissólida, uma caracterização reológica. E uma outra demanda também é por estudos de prova de princípio, que são aqueles estudos que vão mostrar algum desempenho da formulação. Então, por exemplo, são aqueles estudos para dar um cheiro de segurança, por exemplo, estudos in vitro para checar a viabilidade celular, ou então estudos em vivo, em modelo animal, para checar a farmacocinética, né, para testar a absorção do fármaco a partir de uma nova formulação, ou até mesmo estudo em modelo animal para se comprovar alguma eficácia, né, algum efeito terapêutico. Esse tipo de serviço, em países como Europa, Estados Unidos, é comum buscar em CROs, né, Contract Research Organizations, que são laboratórios,
né, de iniciativa privada especializados na oferta desse tipo de serviço. Mas no Brasil, esse tipo de serviço não é encontrado, tá? Tem poucas ofertas no Brasil. E está aí, então, uma grande oportunidade para as universidades oferecerem a sua infraestrutura e o seu conhecimento na oferta de prestação de serviço para caracterização físico-química de protótipos e estudos de prova de princípio. Aí pode vir dúvidas, né, por parte dos grupos de pesquisa, né? Será que eu posso, né, ofertar meu laboratório para oferecer, né, esse tipo de serviço? Meu laboratório não tem certificação da Anvisa, né? Ele não é auditável pela Anvisa, não tem certificado de boas práticas, né? Enfim, meus equipamentos não são qualificados, eu não tenho todo o material de consumo necessário. Bom, eu classifico essas limitações como simples e totalmente sanáveis e dependente do grupo de pesquisa, né, em se adequar. Então, por exemplo, falta de materiais de consumo ou falta de uma manutenção pontual, isso pode ser parte da proposta comercial. Então, o meu equipamento falta uma cubeta X, então eu coloco esse material como parte do custo para se fazer determinada análise. Né? Agora, meu laboratório não tem equipamentos qualificados e não tem um sistema da qualidade de gerenciamento. Bom, isso também não é uma limitação, porque a indústria busca, né, a prestação de serviço de universidade para etapas do projeto em que se está numa fase bem preliminar do desenvolvimento da formulação, né? Estágios bem preliminares, chamado de early stage. E nesse momento não é necessário fazer testes em laboratório REBLAS, por exemplo, né? Nós podemos buscar laboratórios que não sejam certificados com boas práticas de laboratório, tá? Mas, mesmo assim, vale muito a pena investir em ações para se implementar as boas práticas, mesmo que não se tenha um certificado, né? Mesmo que não seja um laboratório auditável, é possível se implementar ações para garantir as boas práticas. A implementação de boas práticas é importante para deixar o seu laboratório mais atraente sob o ponto de vista de ser um local para ofertar, né, um serviço, mas também tem outra vantagem, né? Como esse comportamento, né, em prol da qualidade é também importante para os alunos que frequentam esse laboratório, porque essa vai ser a realidade que ele vai encontrar no mercado de trabalho. Então, é importante, desde já, ele estar acostumado com esse tipo, né, de comportamento em prol da qualidade e acostumado e treinado em prol das boas práticas. A implementação de boas práticas não é tão fácil assim, né? É um conjunto de várias ações, mas que é possível, né? Por exemplo, ações para manter, né, a organização do laboratório, o controle da rastreabilidade das informações, principalmente. Tudo isso pode ser feito através da elaboração de procedimentos operacionais padrão, né, de limpeza do equipamento, de uso do equipamento, como que os dados são armazenados e como isso é tratado por toda a equipe de forma padronizada, né, se todos os equipamentos possuem logbook, se todas as análises são registradas, se tem um controle de reagentes. Então, tudo isso são ações, né, que podem ser implementadas e que vai servir de propaganda para o seu laboratório quando for ofertar um serviço, porque você pode garantir um serviço de qualidade. Agora eu vou falar de outras limitações que são um pouco mais complicadinhas, porque é fruto do objetivo da universidade, né? Qual é o objetivo da universidade hoje? É promover o ensino, a pesquisa e a extensão. Então, não é objetivo da universidade ser uma prestadora de serviços. E por isso, a administração, a estrutura das universidades, algumas são, sim, mas existem outras que ainda não têm um fluxo, né, preparado para se receber e consolidar contratos desse tipo, porque realmente não é o objetivo de uma universidade. Mas o meu objetivo aqui
é aproveitar, né, essa demanda que eu sei que a indústria tem na busca, né, desse tipo de serviço junto às universidades. Então, é um momento para a universidade repensar, né, e se adequar para que parte, talvez, né, de sua grade de horário, né, uma parte mínima, porque já que não é objetivo, mas seria uma oportunidade para se obter, né, recursos extras, né, para poder equipar melhor o laboratório com obtenção, né, desse custo, dessa verba extra. Também é uma oportunidade, né, para que os alunos que frequentam aquele grupo de pesquisa tenham um contato com a indústria, tenham uma vivência maior e uma experiência maior. Então, a minha ideia aqui não é cobrar ações das universidades para que tenham obrigação em prestar serviço, não é isso, né? Mas é assim, para aqueles grupos, né, de pesquisa que têm uma vontade, né, e que têm essa disponibilidade. Então, é para esse pessoal, então, que eu vou falar quais são as grandes limitações que muitas vezes, então, a indústria deixa de contratar esse tipo de serviço da universidade. E um deles é a dificuldade de conseguirmos consolidar o contrato, né? Porque há uma confusão aí em que, como o pesquisador vai participar, né, fazendo uma caracterização específica, possa surgir dúvidas com relação a eu tenho direito, né, no desenvolvimento dessa formulação, eu vou ter royalties, né, ou vou poder publicar esses dados. Então, a resposta para isso é não, né, porque nesse caso não é um acordo de parceria, e sim é uma prestação de serviço, né? Os dados pertencem à indústria, portanto, não tem divisão de royalties, e o pesquisador ele tem que garantir o sigilo dessas informações, tá? Então, isso é mandatório e não tem discussão. Então, algumas vezes gera esse tipo de dúvida é gerado, e isso atrasa muito o processo de revisão dos contratos. E a velocidade de decisão é um ponto muito importante para a indústria, a velocidade para se consolidar esses contratos. Então, outro ponto em que promove, né, o atraso da consolidação dos contratos é a aprovação, é a burocracia, né, na universidade, em que é necessário se aprovar em diferentes instâncias. Por exemplo, tem que passar pela fundação de apoio, pela diretoria do curso, pelo jurídico, pelas pró-reitorias, né? Eu não estou criticando que não se deva passar, né, por essas instâncias, deve sim, né? Mas como esse tipo de serviço não é algo, né, comum, né, nas universidades, então às vezes não se tem um fluxo já pré-estabelecido, com prazos pré-estabelecidos, né? Então, a minha sugestão é que, para grupos de pesquisa que têm essa vontade, né, de buscar parcerias junto às indústrias, é fazer, né, reuniões com todos os envolvidos em busca de se consolidar um fluxo de aprovação e revisão de contratos, e não esperar a demanda aparecer, a oportunidade aparecer, para só aí então, né, pesquisar dentro da universidade qual é o caminho para se ter a assinatura de um contrato, né? Para os grupos que têm essa vontade, já vão atrás agora, já marquem reuniões com as administrações de suas universidades, né, com a fundação, com os diretores, né, com os representantes das pró-reitorias, e já tentem pré-estabelecer um fluxo de aprovação, né, quando aparecer um serviço, né, uma oportunidade, né, todos os envolvidos já saberem, né, já terem combinado que, bom, apareceu a proposta, eu tenho que avaliar em uma semana, eu tenho que avaliar em 3 dias, um dia, né, estabelecer prazo, estabelecer o fluxo, né, para quando surgir uma oportunidade, vocês já saberem dizer, olha, na minha universidade, para se assinar um contrato demora 20 dias, né, que é um tempo razoável. E o que nós temos visto na prática é demorar cerca de 6 meses para se conseguir consolidar um contrato numa universidade. E isso é inconcebível, tá? Isso é inaceitável. A indústria, ela acaba por
desistindo, né, e busca na iniciativa privada, que às vezes é mais caro, porém é mais rápido. E outro ponto muito importante, uma vez consolidado o contrato, vamos supor que então tivemos sucesso em determinado caso, consolidamos um contrato, agora é a execução das atividades. Uma coisa que é inaceitável, e também dificilmente a indústria vai renovar um contrato com uma universidade que atrasa as suas entregas, né? É muito importante se ter um planejamento muito bem estruturado para que isso não ocorra, tá? Então, com bom planejamento, assim como os pesquisadores estão acostumados a fazer com FAPESP, né, com CNPq, CAPES, o mesmo se aplica no cronograma de atividades para se realizar junto à indústria. Então, por exemplo, você propôs se fazer uma determinada análise. Eu tenho a infraestrutura completa, o meu equipamento está adequado, eu preciso de adequação, né? E se caso precise, eu tenho já a proposta comercial com os preços e prazos, né, para adequar, e isso está contemplado na minha proposta, e quem vai ser o responsável por gerenciar, né? Então, não deixe estes pontos para serem resolvidos depois que a proposta já esteja aprovada. Tudo isso tem que ser antecipado e previsto durante o planejamento e consolidação do contrato. Tá? Outro ponto, materiais de consumo, né? Constantemente acontece de ocorrer atrasos por um reagente que é importado e aí demora 3 meses para chegar. Mas isso deveria ter sido previsto antes, né? Então, já tem a relação de todos os reagentes e matérias-primas necessárias para o projeto, né? Se não tem, em loco, né, todo o material necessário, já tem a proposta comercial com os custos atualizados e já tem o prazo de entrega considerado, né, dentro dessa proposta. E o fluxo de compras, né? Como vai ser realizada a compra? Vai ser a fundação? Quem vai fazer essa compra? Essa pessoa, ela já está ciente, né, que ela faz parte, né, desse projeto e que ela tem que cumprir prazos, né? Enfim. E com relação à metodologia, né, haverá uso de equipamentos de outros grupos de pesquisa que necessita de um agendamento, né? Esse ponto já foi considerado no cronograma da proposta, né? E a execução experimental, que dentro de universidade normalmente é realizado por alunos, né? E alunos, nós sabemos que tem todo a sua grade de horários de aula e compromissos, né? Então, já tem um aluno responsável que vai conseguir encaixar, né, essas análises dentro da sua agenda, né, que já é bem atarefada, né? Já tem quantas horas serão trabalhadas por semana dentro desse projeto. Então, levando em consideração todos esses pontos, dificilmente vai ocorrer atraso, né? E o grupo vai conseguir cumprir com o cronograma. E por que eu estou batendo tanta tecla assim no cronograma? Garantir o cronograma e garantir a velocidade na assinatura, né, de consolidação dos contratos, né? Porque a indústria, ela tem como opção executar numa universidade ou executar numa CRO, né? As CROs, o grande problema é o custo, porque a maioria, porque, como eu já disse anteriormente, nós não temos tantas ofertas no Brasil, então acabamos por contratar CROs no exterior. E os custos, então, são em euro ou em dólar, o que faz elevar muito o custo da proposta comercial, chegando a ser cerca de até 5 vezes mais caro do que se fosse fazer no Brasil junto a uma universidade, né? Então, isso é uma vantagem que a universidade tem, né? Com relação à infraestrutura, né, tanto na CRO como na universidade, né, isso nós podemos garantir. Mas se a universidade atrasa, né, não consegue garantir, né, o cronograma e não consegue vencer a burocracia, a velocidade das CROs e a garantia das entregas acabam por pesar mais na decisão, porque a velocidade, né, a rapidez é um dos pontos mais importantes para um projeto de pesquisa dentro de uma indústria, e o custo aí acaba sendo na balança, né, compensado, e a indústria acaba por contratar um serviço de uma CRO.
Bom, agora vamos mudar um pouquinho o foco e falar de inovação aberta. O que é inovação aberta? É aquela inovação em que a indústria busca por parceiros fora da sua organização. Nesse tipo de parceria ou de cooperação, tanto os riscos podem ser divididos, mas também os ganhos. E é nesse tipo de parceria que os pesquisadores podem contribuir muito com a oferta, com a apresentação de novas ideias, explorar todo o seu conhecimento em busca da obtenção de um novo produto ou de um novo serviço que pode finalmente reverter para a sociedade. Então, eu vou apresentar alguns slides especificando um pouquinho melhor sobre esse tipo de parceria. Bom, antes de eu falar sobre a inovação aberta junto às universidades, propriamente dito, eu queria só apresentar para vocês, muitos já conhecem, essa escala dos níveis de maturidade tecnológica chamada de TRL, Technology Readiness Levels, ou Manufacturing Readiness Level. É uma escala que foi criada pela NASA, né, para facilitar o entendimento sobre os estágios, né, que um projeto de pesquisa passa, né? Então, uma nova tecnologia, para ela ser inventada ou concebida, né, ela tem que estar sujeita à experimentação, à simulação, a refinamento, prototipagem, né, modelos teóricos, ensaios de desempenho, até que possamos, enfim, pensar, né, em termos de produto, né, desenvolvimento de produto e para depois, enfim, chegar ao mercado. Essa escala vem sendo cada vez mais popularizada, adotada pela Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, Associação Brasileira de Pesquisa e Inovação Industrial, a Embrapi, o Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial, o SENAI, Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, a Embrapa, tá? Porque essa escala ela facilita nós entendermos os estágios, né, do projeto e facilita o entendimento das equipes envolvidas a entender as fases em que o projeto em questão se encontra, né, para identificar, então, quais esforços e quais são os recursos necessários para esse co-desenvolvimento e essa co-criação de tecnologias. Então, os níveis, né, em que a indústria vai procurar, né, cooperação junto às universidades será, sem dúvida, os primeiros níveis, né, relacionado aos modelos teóricos, aos ensaios laboratoriais, né, a produção de protótipos de bancada, realização de estudos de prova de princípio para se ter um cheiro de desempenho e eficácia, né? Então, são nos níveis de 1 a 4, né? Porque a partir daí já estamos falando de produto, né? E desenvolvimento de produto, aí quem tem o conhecimento é a indústria. Desenvolvimento de produto já é um processo totalmente regulamentado pela Anvisa, requer ambiente de boas práticas de fabricação, conhecimento com relação ao escalonamento e etapas de produção. Então, já está fora do âmbito, né, de conhecimento da universidade. Aqui temos uma outra maneira de representar esses níveis de maturidade. Eu retirei esse material da Embrapa e esse diagrama é chamado de funil de inovação. Então, é importante reconhecer que as atividades de pesquisa e desenvolvimento são sempre acompanhadas de risco, né? E muito dos produtos, né, em estágio inicial de desenvolvimento são descontinuados durante o caminho, né? Então, assim, o funil ele se estreita, né? Uma vez que nem todas as ideias e projetos vão resultar em novos produtos, processos ou serviços. Então, é muito comum nós temos projetos descontinuados junto às universidades para produtos que podem até ser muito interessantes sobre o ponto de vista da ciência, mas que não é possível avançar dentro dos níveis de maturidade. Então, há esse risco e é muito comum acontecer, tá? Mas é um risco que se corre dentro da área de P&D.
Então, esse diagrama, ele ilustra também que para a universidade avançar na escala, né, de maturidade tecnológica e alcançar o ambiente produtivo, ela deve necessariamente buscar a inovação aberta por meio de aberturas no funil. Então, o que são essas aberturas? Né? São as diferentes estratégias de negócios, né, como, por exemplo, cooperação tecnológica, fornecimento de tecnologia, licenciamento, né, de direitos sobre patentes. Né? Então, fica claro que para as universidades conseguir concluir projetos relacionados a desenvolvimento de produtos, ela depende do seu estreito relacionamento com o setor produtivo. Bom, tá, eu sei que, então, a inovação aberta, né, ela está sujeita a riscos, né, de não continuidade do projeto, se ele não conseguir avançar dentre as etapas de maturidade tecnológica, né? Mas antes disso, quais são os requisitos para um projeto entrar neste funil de inovação? E um requisito fundamental é o projeto o produto ter patenteabilidade, né? Quais são os requisitos de patenteabilidade? É ter uma novidade, né, ser uma utilidade ou ter uma aplicação industrial, ter uma atividade inventiva, né, e não obviedade. E tudo isso nós podemos pesquisar pela previsão da patenteabilidade através de buscas do estado da técnica. Tá? Então, todo projeto a ser apresentado, né, para uma indústria é fundamental. A primeira pergunta que vai ser feita, né, durante a entrevista será: o seu projeto é patenteável? Você fez uma busca no estado da técnica, comprovando a sua atividade inventiva, a sua aplicação industrial e a novidade? Então, já vimos que para um projeto entrar no funil, ele tem que ter patenteabilidade. Outro ponto, agora sim, pensando em convencer a indústria, né, a realizar um acordo de parceria com a universidade, é elaborar a proposta dando uma cara de Quality by Design. Porque hoje a Anvisa é um membro do ICH e todas as suas diretrizes são regulamentadas pelo Quality by Design, e a Anvisa tem cada vez mais adequando as suas regulamentações, implementando ferramentas do Quality by Design. E como uma indústria visa sempre, né, no final, a obtenção de um produto, e a obtenção de um produto é totalmente regulamentada pela Anvisa, é muito importante que você saiba, né, quais são os requisitos, né, do desenvolvimento farmacêutico estipulado por estes guias. Então, eu sugiro muito que os pesquisadores envolvidos com desenvolvimento farmacêutico estude e saiba falar a linguagem destes guias. Então, é muito importante que em suas propostas esteja definido qual é o objetivo do produto. É você desenhar a sua proposta tendo como objetivo final um produto. Porque um dos elementos para o desenvolvimento farmacêutico estipulado por este guia Q8, por exemplo, de Pharmaceutical Development, qual é o Quality Target Product Profile, qual é o TPP, qual é o perfil alvo de qualidade do seu produto. Você tem que ter isso muito bem definido, e é o que eu vou tentar explicar um pouquinho para você nos próximos slides. Então, eu peguei um exemplo da minha tese de doutorado, em que eu construí um diagrama ternário de fases pela mistura de fase oleosa, tensoativo e água, para obtenção de sistemas semissólidos, sistemas emulsionados e diferentes mesofases líquido-cristalinas. Enfim, não vem ao caso o que isso significa, mas é mais tentando explicar que eu produzi todas as proporções possíveis entre esses três componentes e plotei esse diagrama em que mostra que em determinadas faixas de concentração da água, do óleo e do tensoativo, eu
obtive fases, um tipo de fase, um tipo de sistema, e que conforme eu aumento a água, esse sistema muda de fase, ele vai para um outro tipo de estrutura, tá? Então, o que eu quis mostrar aqui é que dependendo da diluição, do contato com a água, o sistema ele sofre transformações e mudanças na sua estrutura. E com isso, nós podemos aplicar essas diferentes estruturas para diferentes produtos, e desenvolvimento de produtos tópicos, desenvolvimento de produtos orais, enfim, isso aqui seria uma plataforma tecnológica. E como eu, no passado, antes de ter essa vivência com a indústria, tentaria vender esse projeto? Eu tentaria vender como uma plataforma, né? Uma plataforma com diversas aplicações. Eu tentaria, ao máximo possível, aumentar o escopo, tentando mostrar o quanto essa ferramenta é interessante para obtermos diferentes tipos de sistemas. Bom, isso é lindo sob o ponto de vista científico e foi muito importante para a minha formação acadêmica, porque o desenvolvimento de plataformas tecnológicas abre os horizontes, né, para aquele aluno que está se preparando para uma carreira acadêmica. Porém, pensando num projeto específico para desenvolvimento de produto junto à indústria, essa abordagem, esse escopo muito amplo, ele não é o mais vendável, vamos dizer assim. Então, é muito comum nós nos depararmos com pesquisadores muito empolgados, querendo mostrar suas plataformas e diferentes aplicações. Isso tudo é muito empolgante, eu tenho até tenho muito orgulho de conhecer vários pesquisadores desse tipo. Porém, pensando num projeto específico, para se obter parceria com uma indústria, nós temos que focar num produto específico e não numa plataforma com um escopo tão amplo. Vamos lá, levando em consideração tudo que eu falei aqui, resumindo, né, como que eu preparo uma proposta, né, de parceria para desenvolvimento de um projeto, de um produto, né? Então, primeiro requisito, tem que ser patenteável. Segundo requisito, tem que ser um ativo tecnológico, ou seja, tem que ser o objetivo final tem que ser um produto com TPP definido e parâmetros críticos de qualidade também definidos, né? Nessa proposta, assim como eu falei lá em prestação de serviço, num acordo de parceria, também temos que levar em consideração o cronograma, tá? Temos que levar em consideração como que o projeto será executado, todos os custos envolvidos, os prazos, os responsáveis, cronograma, entregáveis de cada etapa, tá? Então, isso relacionado para infraestrutura e equipamentos, para materiais de consumo e metodologia. Então, custos, prazos responsáveis, cronogramas e entregáveis de cada etapa tem que estar contemplado na proposta. E o mesmo vale para um acordo de parceria com relação ao contrato, tá? O mesmo que eu falei lá atrás sobre fluxo de aprovação de contratos para prestação de serviço, isso vale também para acordos de parceria, né? Já ter esse fluxo de aprovação de contratos pré-definidos com prazos e responsáveis estipulados. Então, não esperar a demanda, a oportunidade aparecer. Você que tem projetos que têm potencial para virar produto, já pode começar em sua universidade a fazer reuniões com membros das pró-reitorias, membros da administração, para tentar definir qual vai ser o fluxo de aprovação caso surja uma oportunidade de parceria com a indústria. E nesse caso também deve ser envolvido o NIT, né, o Núcleo de Inovação Tecnológica de sua universidade, porque aqui sim, nesse caso, vai ter discussão com relação a royalties, né, e com relação a direitos de propriedade intelectual. Vamos ao mais difícil.
Vamos supor, eu já tenho fluxo estabelecido na minha universidade, já conversei com todo mundo que é responsável, eu tenho uma proposta com grande potencial para entrar no funil de inovação, eu tenho equipe, eu tenho um laboratório com boas práticas, mas e aí, como que eu posso obter uma proposta de parceria com a indústria? Como eu posso consolidar isso? Então, uma das chances é através de convite, né, a alguns grupos de pesquisa, né, que já são conhecidos, né, nesse caso, a busca é de forma passiva, né, a indústria procura esses grupos de pesquisa, né, através de convites, né, de encomendas tecnológicas, né? Então, esses são para grupos de pesquisa que já são consolidados, que já têm um reconhecimento aí no mercado, tá? Mas agora, para aqueles grupos que estão começando, aí é um pouco mais difícil. Então, existem algumas indústrias que lançam chamadas, que lançam editais junto a empresas de inovação, por exemplo, Biominas, ou junto a agências de fomento, como o FAPESP. É raro, mas acontece. Como eu fico sabendo dessas chamadas? Né? Através de network, de pesquisa nas redes sociais, a pesquisa nas próprias agências de fomento, em editais específicos. Tá? Uma outra forma é expor a sua tecnologia na vitrine tecnológica do NIT. Né? Os NITs nas universidades, normalmente eles possuem o site, e nesse site eles expõem as tecnologias disponíveis dentro de sua universidade. Tá? Se o NIT de sua universidade não tem isso, é uma ação então que você pode, como colaborador, ajudar o seu NIT a estabelecer essa vitrine tecnológica, e aí a partir dessa vitrine tecnológica, o NIT ele pode divulgar nas redes sociais ou ofertar para uma indústria quando essa indústria procura um determinado NIT de uma universidade. Uma outra maneira de conseguir uma chance, né, de parceria é através de network, né, participação de eventos. O LinkedIn é uma fonte muito importante em busca de network, né, e uma busca ativa mesmo, e oferecer, você pesquisador, oferecer ativamente a sua proposta, né? Como fazer isso? Então, eu tenho um projeto, eu sei qual é o escopo do meu projeto, em que tipo de área terapêutica ou que tipo de forma farmacêutica ou que tipo de classe de ativos ele se encaixa. Então, eu vou em busca na internet mesmo, no Google, de indústrias que estão dentro desse escopo. Então, por exemplo, se o meu projeto é de antibiótico, é um antibiótico, é uma nova abordagem para um antibiótico. Então, eu vou buscar na internet indústrias que trabalham com antibióticos, e aí isso eu vejo claramente no site das empresas, lá nos sites das empresas, tem lá a seção produtos, e aí lá vocês vão ver quais são os produtos, né, que determinada empresa trabalha. É importante saber também se a indústria tem um setor de P&D, senão ela não vai ter interesse em receber um projeto de pesquisa. Isso também você pode pesquisar no próprio site, no próprio portal da empresa, que se ela tem um setor de P&D, vai estar lá descrito no menu do site, e muitas vezes vai ter até lá já a área de interesse. E muitas vezes pode até ter um e-mail, um Fale Conosco, um canal de comunicação em que você pode enviar os projetos. Então, não tenha medo, seja cara de pau e oferte as suas propostas. Claro, sempre baseado em informações não confidenciais. Vocês não vão divulgar as informações confidenciais do seu projeto, porque isso deve estar protegido, né? Ou deve estar protegido já através de uma patente, ou se o seu projeto ainda não está patenteado, é muito importante que você proteja essas informações, que você não divulgue, não publique e mantenha sob sigilo. E aí,
a conversa, a entrevista com a indústria vai ser mediante a assinatura de um acordo de confidencialidade. Você não vai abrir as suas informações confidenciais sem antes ter esse acordo assinado. Bom, agora eu vou falar um pouquinho o que pode desmotivar um pesquisador a entrar, né, nessa aventura de busca de parcerias junto às universidades. Uma delas é a impossibilidade de publicação, porque os dados devem ser sigilosos, né? Isso é um pré-requisito, e nós sabemos que os pesquisadores dependem de suas publicações para manter o currículo, para manter a nota, né, do programa de pós-graduação na CAPES e para conseguir os seus financiamentos junto às agências de fomento, como CAPES, CNPq, FAPESP e FAPEMIG. Porém, uma alternativa quando junto a um aluno de pós-graduação for delinear o projeto, sempre buscar um braço do projeto em que seja possível a publicação e um outro braço do projeto com dados sigilosos, e esse braço é um braço que almeja no final a obtenção de um produto. Isso para projetos que tenham este foco. Então isso pode ser uma alternativa. Uma outra alternativa é patentear, né? Hoje em dia, a patente ela é considerada como um item de currículo e ao invés de publicar, o pesquisador pode patentear. Então, com isso, ele consegue manter a patente vale como se fosse uma publicação. Mas aí também tem uma outra dificuldade, que é escrever, né, entender a linguagem de patente. Mas isso tem que estudar. Eu também não tenho tanta experiência assim na escrita de patentes, mas hoje o site do INPI tem várias ferramentas, vários materiais de consulta, e não é nada muito difícil. Basta ler mais patentes, ter o hábito de ler patentes. Quando você vê, você já vai estar escrevendo numa linguagem de patente, né? Outra limitação seria o tempo gasto, né, para se buscar esse tipo de parceria, né? Requer tempo você elaborar a proposta, você buscar ativamente na internet para quem você possa oferecer. Mas isso é uma atividade que o pesquisador está sujeito. Ele já faz isso para procurar financiamento junto às agências de fomento. Ele investe tempo, né, na elaboração de propostas, ele investe tempo na busca de editais e adequar a proposta às regras dos editais. Então, é a mesma coisa. É um tempo que deve ser investido, né, para se buscar. É uma fonte alternativa pode ser uma fonte alternativa de renda para custear, né, a sobrevivência do laboratório. E uma outra limitação pode ser aquela sensação de dar um tiro no escuro, né? Você elabora uma proposta, sai em busca de sites, oferecendo, tentando busca de canais, Fale Conosco, por exemplo, dá a impressão que ninguém vai ler a sua proposta, né? Muitas vezes não tem um retorno, não tem uma resposta. Bom, enfim, é assim mesmo. A mesma coisa, eu repito, acontece quando se busca financiamento junto às agências de fomento. Também dá um tiro no escuro. Nós não sabemos se vamos conseguir ou não, mas temos que tentar. Então, eu insisto na perseverança aí e na resiliência, e cada vez mais aprimorando e construindo propostas, falando a linguagem de Quality by Design, focando, né, na obtenção de um produto, e quem sabe a oportunidade possa aparecer. Bom, pessoal, eu espero
que todo esse papo tenha sido proveitoso, que vocês possam ter aprendido alguma coisa e se ficou alguma dúvida, eu deixo com vocês o meu e-mail pessoal e também o e-mail corporativo da empresa, do Laboratórios Ferri. Então eu agradeço a atenção de todos, desejo muita sorte e saúde para todos, né? Nessa época de pandemia, né? Desejo muita saúde para todos. Um grande abraço e até a próxima.